Olá, sejam muito bem-vindos ao Lado A, o nosso encontro dominical. Esse projeto que eu tenho aqui no Antagonista de videocast com pessoas que mudam o Brasil, mas fora da política. Todo domingo, um convidado diferente, com uma história interessante e inspiradora para você já começar a semana com o pé direito. Antes da gente ir para a entrevista, um recadinho dos nossos patrocinadores. Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Pois é, já vai deixando aqui o seu like, se inscreve no canal. Quem eu vou entrevistar hoje? O nome você já sabe, mas mais detalhes da vida dessa pessoa, quem traz é o José Inácio Pilar. Direto da dinastia dos açougueiros húngaros, Istvan Vencel é o mestre das carnes que corta, inova e encanta há mais de 50 anos. Quarta geração da família, ele revolucionou o setor com cortes especiais, maturação de carnes, burgers artesanais e até o carpaccio que você encontra no supermercado. Autor de livros e estrela de programas gastronômicos, Istvan é o cara que transforma um bife em poesia e um churrasco em evento cultural. Se carne fosse música, ele seria o maestro, o solista e a plateia, aplaudindo de pé. Falando nisso, vamos aplaudir Istvan Vencel. Bom, eu tenho a alegria enorme de receber aqui meu amigo Istvan Vencel. Vencel, muito obrigada por ter atendido o convite, por ter vindo aqui. Olha, acho que demorou esse convite, já estava tenso já, viu? Você achou que foi preterido? Olha! Mas olha, vai ser muito legal esse teu projeto. Você já me contou um pouquinho do bastidor e tal. Acho que é um projeto que dá uma arejada um pouco, né? Porque realmente manter os temas tradicionais não está fácil, né? É porque eu acho que a política virou uma coisa tão confusa que dá pra gente uma desesperança. Aí eu falei, eu vou levar pessoas com vidas interessantes, que têm história para contar, para dar para as pessoas uma amplitude maior de pensamento. Porque senão é tudo tão nervoso, tão briguento, que acho que a pessoa se sente sufocada, acha que não tem saída para as coisas, né? E aí a gente vai trazendo quem tem história para contar. Você está lançando o seu livro agora, né? Eu acabei de lançar esse livro e sem nenhuma melancolia, mas é o último, viu? É um trabalho desgraçado, já fiz 8. Você já fez 8? Esse é o 8º. Esse é lindíssimo, gente. Um dos meus livros, eu ganhei prêmio Jabuti em 98, foi um livro realmente, teve 6 ou 7 edições, é um livro assim super diferente para a época, né? Porque 98 já faz quase 30 anos, né? E os livros de gastronomia mudaram muito, né? Hoje são obras de arte. O meu livro, ele meio que inaugurou essa fase de livro de gastronomia ser uma obra de arte. E, inclusive, na Feira de Frankfurt, ele foi finalista, um dos 10 livros mais bonitos da Feira de Frankfurt. O que já é uma glória, né? Um dos 10 livros mais bonitos da Feira de Frankfurt é um privilégio, né? E é uma coisa que os livros de culinária que eu lembro que existiam na minha família antes desse período... Você tá Dona falando, Benta, né? Dona Benta, porque tinha uma capa, às vezes tinha um desenhinho ou outro, mas o foco era a coisa escrita. E eu acho que aquilo restringiu um pouco quem ia usar, porque só conseguia ver as receitas, imaginar o que ia sair... Quem já lidava na cozinha todo dia. É claro. Quem era de um universo de fora não tinha nem vontade de entrar. Não, e com isso tudo, a Dona Benta acho que teve 30 edições, uma com 50, não sei. É um número realmente, ela varreu gerações de pessoas com os seus livros que eram zero ilustração, né? Era praticamente texto. Só que a coisa que a receita dava certo
Mas eu acho que as pessoas que cozinhavam naquela época eram um perfil e por uma razão, majoritariamente mulheres, claro. donas de casa, que nem eu adoro cozinhar. Aí eu tenho amigas que são donas de casa que falam pra mim, ai, mas eu acho um saco. Eu falei, você acha um saco porque você tem que cozinhar. Eu cozinho só quando eu quero, Não, o que eu gosto, por hobby. Eu vou te dizer uma coisa, muita gente não vai gostar. Hoje, tudo que não dá para fazer air fryer, as pessoas abrem mão. Infelizmente, não. Não é possível. Não, ainda ontem, teve em casa uma coisa muito húngaro, é uma língua com molho, muita gente gosta, muita gente não gosta, não importa. E a minha mulher, a Sônia, falou assim, puxa, mas que coisa, faz tempo que a gente não faz, né? Eu falei, claro, porque hoje na cabeça das pessoas, lá em casa não é assim, hoje na cabeça das pessoas, não dá para fazer no air fryer, então eu estou fora. É impressionante, o air fryer realmente foi assim, a grande revolução, não na gastronomia, mas na cozinha foi, nós fazemos os nossos hambúrgueres todos, né? E óbvio que ele não fica muito menos bom no air fryer do que numa chapa de ferro ou numa frigideira de ferro. Mas se você perguntar para as pessoas, elas falam, não, mas fica muito bom. Porque o critério do muito bom hoje é não fazer sujeira, né? Aí abre um pouquinho mão da suculência ou do não sei o que, né? Mas também a hora que você fechou a gaveta, acabou, tá tudo lindo, né? Então, a gastronomia com esses utensílios e tal, o que salva disso é o churrasco, que continua sendo assim o grande esporte nacional. Aliás, eu digo que é o segundo esporte nacional, o terceiro é o futebol. E o primeiro cada um escolhe o seu. Então, Essa questão do churrasco, eu moro na Granja Viana. O cheiro de churrasco é fim de semana. É a cultura. Meu filho, outro dia, arrumou uma festa para ele que tinha churrasco numa segunda-feira, 3h. Eu falei, isso já tá. Isso é algo que pegou. Só que o brasileiro, eu acho que as pessoas foram um pouco saindo da cozinha, primeiro para processados, né? Ultraprocessados, comidas. Eu nem consigo comer isso. Eu sinto o gosto do conservante, eu não consigo comer. Mas também as pessoas têm menos tempo, né, de ficar em casa e não sei se... mas eu virei um leitor de rótulo de comida que a gente compra em casa. Há quase 20 anos atrás, eu estava em Londres com minha mulher e minha filha, e nós estávamos olhando BBC lá de manhã, no quarto, eu vendo televisão, e tem uma enquete feita na rua em Londres, há 20 anos atrás. Um repórter com 2 listas de ingredientes na mão, e pegava uma pessoa na rua, qual que é detergente sabor limão e qual que é refresco sabor limão. As pessoas ficavam com isso na cabeça, não sabiam. Porque a quantidade de ingredientes no detergente aroma limão e no refrigerante ou refresco sabor limão eram muito parecidos, os nomes, tudo cheio de nome de palavrão lá na lista, e a pessoa fala, eu acho que isso aqui é o detergente, eu acho que isso aqui... Porque se você olhar hoje a lista de muitos alimentos, você fala, isso aqui deve ser um sabão em pó, sei lá, É um pacote de cigarro, basicamente. Eu também tenho isso, e eu ensinei meu filho a fazer isso. Claro. E porque hoje você tem, por exemplo, produtos muito semelhantes. Vou dar um exemplo. Uma marca de mostarda que eu gostava. Me deu uns 5 minutos, eu sempre comprei, minha família sempre comprou. Fui olhar o rótulo. Ela tinha açúcar, ela tinha gordura, ela tinha outra. E uma outra que tem um sabor muito semelhante não tinha. Você comprou a outra. Passei a comprar outra. Mas isso de ler o rótulo, acho que de repente até pessoas que... Quando a pessoa não tem dinheiro, não tem muito o que fazer. Não. Vai pelo mais barato. Mas mesmo as pessoas que têm dinheiro, se importam com a qualidade. Eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo, nem que você me pendure aqui no estúdio, entendeu? Traz a corda. Traz a corda. Traz a corda que nós vamos pendurar ele. Eu fui no churrasco na casa de um amigo, no Dia dos Pais à noite. Ele falou assim, você vai fazer Dia dos Pais? Eu falei, vou, na hora do almoço. Falei, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco lá. Eu falei, tá bom. Então eu fui com meu filho até a casa dele.
E estava rolando churrasco, ele pediu para eu indicar alguém para ajudar a fazer, ou para ajudar não, para fazer e tal. E de repente eu estou vendo umas salsichas na brasa. Falei, mas ele gosta tanto de salsicha. Aí eu olhei a embalagem, falei, como é que um cara com apartamento de cobertura espetacular poderia buscar, já temos aqui no mercado salsichas de melhor qualidade, ou de boa qualidade, né? Agora, não é igual ao alemão, mas é de boa qualidade. Agora, o cara pegou aquela pintada de vermelho, sabe aquela... E não é por questão de poder pagar ou não poder pagar, porque deve ter uma lembrança da infância dele, comer salsicha grelhada e pronto. Então, as pessoas, muita gente não olha, e a minha recomendação é, olha, viu? E na sua família, os homens sempre foram para a cozinha? Sempre. Eu vou te contar um pedacinho do livro, tá bom? Que é esse livro que está lançando uma história sem cortes, os Wessel. O Wessel, ele é a 4ª geração da família que trabalha com carne, com culinária, com açougue. Exatamente. Então vocês são chatos com isso. Os homens sempre entraram na cozinha, primeiro porque meu avô lá na Hungria, eles já faziam defumados e embutidos. Então já tinha, lá todo açougue faz. Quando nós chegamos no Brasil, isso é uma historinha da história, chegamos no Brasil, o pai comprou um açougue no Bexiga. E tinha um porão grande, do tamanho da loja. Tinha a loja, embaixo um porão. Eu falei, beleza. Lá embaixo, no porão, eu vou fazer uns defumados, embutidos. Aí descobrimos que nos anos 50 já era proibido, porque é da contaminação cruzada. Na Europa toda, na Alemanha, na França, na Hungria, todo açougue tem uma especialidade. Um faz um patê, outro faz uma língua defumada, outro faz uma linguiça, sabe? Que não, tudo isso não tem máquina. A linguiça é um enchedor de linguiça, não é que precisa ter um equipamento e não sei o quê. Salsicha é mais complicado de fazer. Então, meu pai sempre se cozinhou, porque sempre o sabor, o tempero, tal, o julgamento, se está bom, está ruim, não sei o quê, sempre fez parte da nossa família. Quando meu pai chegou na Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de prisioneiros, logo no começo da Segunda Guerra, na Hungria, tinha aquele monte de prisioneiro lá, e um chefe do campo, alguém lá, falou, quem é que sabe cozinhar? Então, meu pai levantou a mão. Ele não sabia cozinhar, ele sabia fazer linguiça, não sabia cozinhar. Ele sabia fazer os produtos, né? Mas ele pensou, se eu vou ser cozinheiro, primeiro não vou passar fome. Segundo, eles já sabiam que ia travar uma grandes batalhas na Rússia com aquele frio que acabou com o exército alemão. Que quem acabou com o exército alemão não foram os russos, foi o frio da Rússia, né? E ele falou, não, eu vou estar perto de calor e não vai faltar comida. Ele falou, eu quero cozinhar. Então, esse talvez foi a ignição do negócio da cozinha. Então, meu pai sempre cozinhou porque foi aquilo que salvou a vida dele. E acho que aqui no Brasil as pessoas não têm noção do que foi na Hungria a Segunda Guerra, porque quantos por cento, é bem mais da metade, acho que 3/4 dos mortos em Auschwitz são húngaros, né? Não sei se é isso tudo, mas é um número enorme. É um número gigantesco. E o pior, eu ainda assisti um filme recentemente, e os alemães do Hitler, eles fizeram a deportação dos húngaros, que até 44 eles estavam em guetos, com todos os problemas, mas estavam lá. Começaram a deportar em massa em 44, quer dizer, quase no fim da guerra. Quer dizer, a pessoa sobreviveu ou viveu dos 39 até os 44, 1944. 1944 deportaram vagões e vagões e vagões de gente e que acabaram morrendo em Auschwitz, né? Porque eles falavam que iam deportar as pessoas e já era... Eu vi outro dia um documentário que resgatava as pessoas contando como foi. Sim. Que é muito... Porque é muito louco a gente olhar em perspectiva. Por que a pessoa não fugiu?
Porque eles falavam assim, não, a gente já tinha passado 5 anos. Sim. Você fala, vai uma semana só, eu aguento. É. Uma semana só a gente vai levando, eu já sei como é que é. Mas, de repente, eles botaram nos trens, e acabou. Aí... E o seu pai conseguiu com essa estratégia de Meu ser pai, ele foi convocado como trabalhador de trabalhos forçados ainda em 39. E foi em 39 que ele levantou a mão para dizer que ele era cozinheiro. Então ele passou a guerra toda em trabalhos forçados, posteriormente em campo de concentração. E sempre procurou achar um jeito de ter comida. Então, por exemplo, meu pai, até o fim da guerra, ele levou a faca dele com ele. Eu não sei como é que ele conseguiu esconder a faca, porque ele falou, com a faca eu posso exercer aquilo que eu sei fazer. Então, no fim, ele virou, eu vou usar uma palavra idiota, ele ficou meio queridinho lá dos comandantes do campo, porque ele cozinhava tal, e mandava ele com mais soldados pegar porco na cidade, tirar das casas e tal. Ele abatia o porco e fazia lá. Então, ele e um amigo dele era músico, os dois salvaram por entreter os comandantes do campo. Meu pai com cozinha e o cara tocando pistão. Você está me contando isso? Eu conheci, esses tempos atrás, um menino que foi refém do Hamas por mais de 500 dias, o Omer Shem Tov. Eu conheci a mãe dele, a Shelly, lá. E o Omer me contou essa história, que ele já tinha ouvido pessoas que fizeram isso, e quando ele chega lá, ele começa a se oferecer para tudo. Não, eu sei cozinhar, eu sei limpar. Então ele limpava, não sei o quê, e por isso ele foi poupado de muitas coisas. Mas inacreditável, né? É inacreditável. Mas aí o seu pai sai como disso? Quando a guerra acabou... Ele foi liberto? Não, os americanos abriram os campos. E uma curiosidade mórbida é que todo mundo estava aquelas fotos que você vê. Meu pai tinha 1,78 m por aí, e 1,78 mais ou menos, e ele voltou com 48 quilos. Meu Deus. Então, aqueles esqueletos que você vê, né? E os americanos abriram o campo e foram muito bacanas dentro da ingenuidade, né? Deram cigarro, naquela época cigarro, assim, ó. Vários fumaram e morreram por intoxicação de cigarro. Já libertados. Vários, e chocolate. Vários estavam varados de fome, começaram a comer chocolate, feito desesperado. E meu pai, que sempre foi muito disciplinado, ele pegou o chocolate, cortou um pedaço, comeu. Dali a meia hora, cortou um pedaço e comeu. Então, ele demorou horas para comer uma barra de chocolate que os americanos estavam distribuindo lá. E muitos morreram de congestão depois da libertação do campo, porque estavam varados de fome, começaram a comer chocolate. E chocolate, para quem está frágil, é uma coisa pesada. Naquela época não se tinha ideia de que as pessoas estavam naquela situação, então não houve um preparo. Tinha gente até que negava, né, que existia. E o cigarro, na época, o meu primeiro livro foi sobre a cultura do tabaco. Essa época da Segunda Guerra, tinha médico que anunciava cigarro, né? Era uma coisa tida como uma maravilha. E muito depois também, né? É verdade. Eu conheci um cardiologista que cuidou do meu irmão e tal. Foi um cara famoso, professor aí. E ele e a mulher dele fumavam. Fumavam e tal. Aí um dia ele, como professor na Escola Paulista de Medicina, ele falou, não, eu não posso fumar. Ele parou de fumar. Ficou 8 anos sem fumar. Aí, um dia, enquanto a mulher dele estava se pintando no banheiro, ela estava fumando um cigarro. Porque só fumante que entende fumante, né? Quem não é fumante não entende. Porque a mulher tem que estar pintando os olhos e fumando cigarro. Só quem fuma que entende isso. E ele pegou o cigarro dela, deu uma pitada. Foram mais 5 anos de fumante. E aí o cara é professor de cardiologia e tal, não sei o quê. Então, realmente, era mais forte do que a pessoa, né? E aí, nessa situação toda, que ele está lá, os americanos... Por que o Brasil? Como que acontece a história de vocês? Não, é que aí tem um pedaço, tem um gap, porque a guerra acabou em 45, nós saímos de lá em 56.
Nós saímos em 56 com a... porque quando tudo isso está no livro, você já pode pular essa parte aí. Quando minha mãe, ela viu que os russos tomaram conta, falou, beleza, os alemães acabou e tal, e eles começaram a fechar o cerco em cima dos capitalistas. E meu pai, que tinha um açougue no mercado, era capitalista. Aí minha mãe falou, em 48, ainda dá para sair, vamos embora daqui. E meu pai falou, você tá louca? Nós temos um filho de 1 ano, que era eu. Não vamos sair. Naquela época era época de patriarcado, né? Quando o marido falava que não... Acabou a mulher. Era não. E aí, o negócio fechou e não dá mais para sair. Em 49 ninguém mais saiu. Saiu até 48. Aí veio o comunismo, meu pai foi trabalhar no açougue do governo, salário de fome. Ele complementava a falta de renda, perdão, com o relógio que ele tinha, vendia relógio, vendia não sei o que e tal. Joinha da minha mãe e tal. Em 56 tem a Revolução na Hungria para se libertar dos comunistas. E essa revolução, por 1 semana, foi bem sucedida. Mas aí vieram as tropas russas, que nem o Brasil invadiu o Uruguai também, né? Então, a Hungria do tamanho do Uruguai, talvez um pouquinho, mais ou menos. Imagina o Brasil descendo para o Uruguai, não sobra ninguém, né? E aí, com essa confusão da Revolução, soldados da fronteira foram chamados para lutar na cidade, nessa primeira semana que os revolucionários jovens estavam vencendo. Aí surgiu um produto para vender. Várias pessoas que conheciam a saída vendiam essa informação e o transporte até um ponto da fronteira que era só em frente que dava para sair. Então minha mãe falou, agora nós vamos. Meu pai falou, você está louca? Nós temos um filho de 4 meses, que era meu irmão. Só que aí ela subiu nas tamancas, falou, não, nós vamos agora. E por força da pressão dela, a gente acabou saindo. Eu estou indo para a Hungria agora, daqui a poucas semanas. E vou ficar no hotel exatamente na frente da ópera, em Budapeste. E a ópera, para nós, é um lugar simbólico, porque o caminhão que nós subimos para fugir, o ponto de encontro era na frente da ópera. Nós morávamos a 3 quadras da ópera. E aí nós fomos, minha mãe empurrando meu irmão num carrinho e tal, passeando, né? A Revolução já tinha isso, já era 1 mês e meio depois da Revolução, então já não tinha mais luta. Fomos pegar um caminhão, era um caminhão fechado com lona e tinha um carregamento de botas. E a gente ficou embaixo das botas e o caminhão foi indo para a fronteira. Chegou num certo lugar, às 6 da tarde, era inverno, dia 8 de dezembro, frio do cão, a Europa Central é frio. E o cara falou, chegamos. Meu irmão tinha 4 meses. Então minha mãe deu a mamada para ele, trocou a fralda, deu um calmante que um amigo dela, que era médico, sugeriu, autorizou dar, para o meu irmão dormir. E o cara falou, olha, agora vocês vão em frente aqui, vão chegar na Áustria. A pé? Sim. Aí nós chegamos, minha avó com 72 na época, meus pais, meu irmão no Moisés, na cestinha, eu, e aí tinha o irmão do meu pai com a esposa e a filha. Nosso grupo era esse grupo de 8, né? E aí chegamos em Viena, e chegamos na Áustria, numa cidadezinha pequena, tal, eles já estavam preparados para recolher refugiados que chegavam todos os dias, todas as noites, né? E nós fugimos no meio de um milharal, que é uma planta alta. Então você não vê as pessoas se movimentando durante a noite no meio do milharal. E aí o cara falou, vocês vão em frente que aqui chega na Áustria.
E assim nós chegamos na cidade chamada Andau, na Áustria, onde já tinha uma casinha perto da fronteira, com telefone. Olha, chegaram mais 8 aqui. Aí vinha um trator com esteira, com a carretinha, né? Subia todo mundo no trator e levava até a cidadezinha que tem um pequeno ginásio de esportes fechado, que já era inverno, né? E lá tinha comida, tinha leite para as crianças, etc. e tal. De lá nós fomos para Viena, e em Viena meu pai falou assim, eu não quero mais ficar na Europa, já chega para mim de Europa. E minha mãe falou, eu também não quero mais saber de frio, porque ela passou mal na Hungria, ela trabalhava de caixa no empório, e o caixa sempre fica com costas para a rua. E lá fora estava 15 abaixo de zero, não tinha porta, não tinha nada, né? Era um empório, né? E ela pegou a pneumonia várias vezes, eu não quero mais saber de frio. Meu pai não queria saber da Europa, minha mãe não queria saber de frio. Nós vamos para a Austrália, porque lá nós tínhamos parentes também. Aí meu pai chegou com o irmão dele na embaixada australiana em Viena, e meu pai preencheu todos os papéis, os trâmites lá, e próximo da fila era o irmão dele. Na hora que meu tio foi entrar, falei, mas nós só tínhamos cota para 500 pessoas, famílias, e o senhor é o 500. Ele, Ai, não acredito. Aí, não, mas meu único irmão, aí o cara da embaixada, não estava nem aí, né? Aí meu pai falou, bom, então eu também não quero. Não vou me separar do meu irmão. Era a única pessoa viva que sobrou, né? Porque já tinha sido a família dizimada primeiro pelo nazismo, depois pelo comunismo. Aí consegue fugir, aí vai separar. Aí meu pai falou, não, então tá bom, então nós não vamos para a Austrália, pode liberar a vaga para outra família. Aí saiu na calçada, ela falou, mãe, agora, onde é que nós vamos, hein? Minha mulher tem uns parentes no Brasil. Falou, beleza, vamos para o Brasil. Chegar na embaixada brasileira, não tinha cota, não tinha nada, todo mundo braço aberto, bem-vindo e tal. E assim nós chegamos aqui. E eles conseguiram guardar algum dinheiro, alguma coisa para vir? Não. Porque o comunismo espoliou tudo, né? Acabou. Ele foi o que ele tinha de dinheiro, de relógio, de não sei o que, de anel, tal, ele foi vendendo ao longo desses 8 anos que nós vemos lá, e não sobrou nada. Vendendo para comer. Não, Meu pai trabalhava no açougue, então ele conseguia trazer um frango, alguma coisa para casa, roubando na balança para poder, porque era muito controlado aquilo lá. Então, se ele roubasse, sei lá, 50 gramas em cada cliente no açougue, no final do dia ele tinha 1 quilo. E esse 1 quilo levava para casa. Então, não foi nada tão tranquilo assim. Aí chegamos aqui, não tinha nada, tinha 1 centavo no bolso. Meu pai tinha uma coisa muito importante, que ele tinha profissão. Sim. Vários outros que vieram não tinham profissão, advogado. O que vai fazer o advogado sem conhecer os hábitos e legislação brasileira? Não tem. Médico, para poder revalidar o diploma, tem que aprender a língua, tem um tempo, aí, quer dizer, essas pessoas agora, trabalhador de trabalho braçal, açougueiro, padeiro, alfaiate. Meu avô, que era marceneiro, já saiu, ele nem falava português, já saiu empregado. Claro. Engenheiro também, porque engenheiro... E esse ano eu tive, justamente quando, na ocasião da guerra do Irã, eu fui para Israel, para um evento do Centenário Technion, que é a grande universidade de tecnologia, centenário. Portanto, o Technion, em Haifa, foi fundado 23 anos do Estado de Israel ser fundado. Então, foi fundado lá, naquela época, e uma pessoa contou, tem vários, eles chamam lá de governadores, são pessoas que são grandes doadores, que o nome que eles dão é governador. E uma pessoa me contou, ele falou, olha, teve aqui um cara que é um governador aqui do Technion, veio do Brasil, e ele contou uma história muito interessante, que ele era engenheiro, e que ele foi trabalhar numa indústria de eletrodomésticos na época, e ele tinha um amigo que tinha um açougue. E aí esse amigo falou, escuta, se você entende de fazer geladeira, você deve entender também de fazer uma câmara frigorífica.
E ele contou exatamente a história do meu pai, sem saber que era eu. Então eu falei, meu pai, aliás, ele era especialista em fundição. Então meu pai, da simplicidade dele, ele falou assim, não, se você entende calor, você entende frio. Uma lógica muito pouco tecnológica, né? Então ele falou para ele, escuta, você poderia calcular, fazer uma câmara frigorífica que eu estou precisando? E essa foi a primeira câmara que essa pessoa fez, virou uma baita indústria de refrigeração industrial. Que coisa então meu pai fez essa câmara de madeira, isolado com cortiça, cara, um isolamento desse tamanho, e que ficou anos, muitos anos, porque é um negócio parrudo, antes de fibra de vidro, antes dessas coisas, né? E então, esse camarada lá em Israel contou que, passou um cara aqui, que era engenheiro e tal, e que me contou que tinha um amigo açougueiro, que falou para ele que você tem que me fazer uma câmara fria e tal, e era meu pai. Então, foi assim. E você lembra de alguma coisa dessa saída? Você tem memória? Ou... Claro que primeiro, eu tinha 10 anos. Sim. E 10 anos, para quem nasceu no pós-guerra, é diferente do 10 anos que nasceu no Brasil em 2010, né? Uhum. Sabe? É um outro nível. O amadurecimento de uma criança é muito mais rápido perante a dificuldade. Sim. Porque isso transpira dentro da casa, isso não é uma coisa que fica restrito ao pai e à mãe. Tem uma passagem aqui no livro, e eu não sei se nós não estamos chegando perto desse ponto aqui no Brasil, que minha mãe, único divertimento dela em Budapeste, nos anos 50, era um grande rádio, ondas curtas, né? E ela ficava ouvindo e tal, não sei o quê. Meu pai resolveu vender o rádio, porque minha mãe ficou desesperada, né? Era a única janela dela, um pouco para fora daquele quadrado lá. Meu pai vendeu o rádio, porque ficou com medo de ser denunciado pelo vizinho de que ela estava ouvindo o rádio da Áustria. Meu Deus. Meu Deus. Então ele vendeu o rádio. Isso no comunismo, né? No assim, comunismo. Só para deixar claro para o pessoal. Isso não é a época... Eles já tinham se salvado do nazismo. Sim, isso foi... E no comunismo... Nos anos 50, 51, 52, por aí. Ele pegou minha mãe e queria matar ele. Mas meu pai, por precaução, ele falou, não vou deixar uma prova aqui que pode nos incriminar. E aí, ir para os porões da ditadura lá, entendeu? Ele pegou, vendeu o rádio e minha mãe ficou sem o divertimento dela. Mas a razão era essa. A razão que ele achou que era arriscado ter isso. E você ficou com todas essas memórias? Quando vocês vieram para o Brasil, alguém falava português? Como é que foi para aprender? Claro que não, né? Mas o meu avô veio mais velho. Ele veio antes, ele nasceu em 8, veio em 25, era jovenzinho. Mas o meu avô morreu falando português em húngaro. Bom, ele falava... Uma coisa é certa, o húngaro fala húngaro em qualquer idioma, entendeu? Então, o sotaque pesa, né? Mas ninguém sabe falar. Mas eu aprendi porque eu tive sorte. Aliás, olha, um pouco de sorte também não faz mal para ninguém, né? A gente morava numa casa que eu dividia com meu tio, na 23 de maio, perto do obelisco. E a 23 de maio já tinha largura atual, só que ele ia da Rua Tutóia até o obelisco. E o pessoal falou, não, essa avenida vai do Anhangabaú até o aeroporto de Congonhas. Impossível, né? Como é que vai ter uma avenida dessa largura que vai do Anhangabaú até o aeroporto de Congonhas? Nós morávamos em 23 de maio. E 2 casas à nossa direita morava uma professora do Grupo Escolar Rodrigues Alves, na Paulista.
Sim, que até hoje está aí famoso. E naquela época era uma coisa, né? Era elite. Sim. Então alguém fez o relacionamento lá e eu ia de mão dada com a professora de ônibus, que era o 48 Paraíso, e depois pegar o circular Avenida na Praça Valdo Cruz. Uma subia a Abílio Soares, aí na Praça Valdo Cruz pegar. E eu ia com ela. Então eu não sabia falar húngaro, não sabia falar português. Mas você entra numa classe e começa a ouvir. E eu já falava um pouco de inglês. Minha mãe sempre quis que eu aprendesse língua lá na Hungria. E aí eu comecei a ouvir, aí criança, né? Pega rápido. E meu pai pegou porque ele foi trabalhar. Comércio? Primeiro foi trabalhar de açougueiro num frigorífico. Mas tem que você começa a associar palavras e você aprende uma língua muito rápido quando você está no país sem possibilidade de ter outra língua, né? Sim, sim. E aprendendo a língua, o nome Wessel virou sinônimo de carne. É um império. Como é que ele veio do nada? Não. Ele saiu com nada, sem falar a língua, criança a tiracolo. Bebê, a sogra de 72, que equivale a 90 de hoje, né? É verdade, Imagina, é verdade. 72 nos anos Naquela 50 época. é 90 de hoje, né? Sim. E a danada foi a pé junto e tal. E aí chega aqui. O que é o primeiro negócio que ele estabelece? Quando é que ele vê que ele pode normalmente, novamente voltar a ter um comércio que é o que ele tinha antes? Ele trabalhou num frigorífico que não trouxe nenhuma grande novidade para ele. Daí ele foi trabalhar de balconista num açougue, na rua Frei Caneca, aqui no Bexiga. Começou a ter um pequeno contato com o cliente do Bexiga, mas era... né? E aí alguém falou, vou te arrumar um negócio maravilhoso. Vou te arrumar um emprego de açougueiro, de balconista na Vilex. A Vilex é a Casa Santa Luzia daquela época. Era assim o lugar mais bacana de produtos importados naquela época, importado, né? E bebidas e uísques. Era um lugar, uma loja que ficava na Rua Augusta, lá embaixo, perto dos Estados Unidos. É um terreno enorme, tem um banco hoje, que vai da Rua Augusta até a Doc Lobo. E lá nessa loja, na Vilex, que meu pai começou a conhecer o consumidor classe A de São Paulo, que aí era o coração dos jardins. Então, o que ele aprendeu de cara? Que o consumidor europeu, até hoje, isso não mudou nada, ele é, mão fechada. Se você pedir meio quilo de carne e o pedaço que você cortou deu 600 gramas, vai ter que tirar os 100 gramas. Sim. Aqui no Brasil, ninguém compra 500, ninguém comprava meio quilo, comprava 1 quilo. Aí o açougueiro lá na Vilex, do lado dele, cortava 1,2 kg. E a pessoa, deu 1 quilo, tudo bem. Eu falei, o que quer dizer tudo bem? Não, tudo bem é que não tem problema. Ele falou, quer dizer que 20% a mais do que ele pediu não tem problema. Eu estou começando a gostar dessa clientela. E ele começou a entender como é que é a comunicação com o consumidor aqui, né? E aí teve um banco da colônia, era uma cooperativa de crédito no Bom Retiro, que não tinha inflação. Nos anos 50 não tinha inflação. E que um jurinho baixinho num país sem inflação, ele conseguiu, com aval de uns húngaros que chegaram numa leva 8, que vieram em 48, quando minha mãe já queria vir. Então eles assinaram com aval e meu pai pegou um dinheiro emprestado e comprou um açougue no Bexiga. E aí, esse açougue, meu pai era muito trabalhador e tal, ele teve a sorte de estar aqui no momento que começou a indústria automobilística no Brasil. 1960, Volkswagen, então, 60, né? E aí esses expatriados todos precisavam de um lugar para comprar carne. Para comprar carne era um problema, que os códigos eram diferentes, eles não falavam a língua e tal, e alguém descobriu meu pai.
Tem um húngaro lá no Bexiga que fala alemão. Aí começou a vir presidente da Volkswagen. E num certo momento, meu pai tinha no açougue do Bexiga 2 públicos. O classe média baixa, que era o habitante do Bexiga, era classe média baixa de italianos, que eram italianos do mercado e tal, muitos semi-analfabetos. Nos anos 50, veio muito italiano para cá, do sul da Itália e tal. É uma classe média baixa. E no mesmo dia tinha também a clientela, que era diretor da Volkswagen. Então meu pai viu aqueles 2 tipos de cliente na loja e falou, esse negócio não vai dar certo. Então em 1960 ele comprou uma casa do lado, derrubou e construiu um açougue lindo com 4 metros de pé direito, azulejado até o teto, que naquela época assim era sem mosca, que naquela época era comum, sem cheiro, sem nada, né? E ele, quando ele mudou para lá, ele mudou e falou, não, agora eu só vou trabalhar com produtos top, preços adequados, e com isso ele perdeu a clientela do bairro, mas ele trouxe uma clientela que um fala com o outro, aí veio os franceses da Renault, veio os americanos da Ford e tal, aí veio os franceses da Saint-Gobain lá de Campinas, como é que chama? Uma de vidro, de temperados. E tal, aí vieram os franceses, indicaram os franceses, o alemão indicava o alemão, o americano indicava, e passou a ter uma clientela. Eu cheguei a fazer, aí comecei a trabalhar com meu pai oficialmente com 20 anos. E eu fiz um glossário dos nomes em português, em alemão, em inglês, em francês. A pessoa chegava lá, pegava aquele glossário plastificado lá, não era plastificado que não tinha naquela época, mas eram envelopes plásticos. Ele olhava e falava, tá, alcatra. Tá. E ele ia pedindo e a gente tinha essa clientela de estrangeiros que buscavam coisas diferentes. Muita vitela, cordeiro, pato e as carnes bovinas. E é assim que meu pai começou a fazer a picanha, que não tinha o corte picanha aqui. A picanha fazia parte da peça de alcatra. Fazia não, faz até hoje que o boi não mudou nada. Tinha a peça de alcatra. E aquele o açougueiro cortava, cada bife era assim, meio metro, né? Que vinha a maminha, o miolo de alcatra e a picanha era um bifão só. E as donas de casa, espertas, elas esperavam um pouquinho para pegar o final da peça. Que no final da peça não tinha mais a maminha, que a maminha ela tem um formato, e a hora que acabou era a parte mais dura. Então esperavam chegar no final da peça. E um dia um desses alemães falou para meu pai, você não corta Tafelspitz? Não corto. Ele pegou o alcatra e tirou a picanha, que era o Tafelspitz em alemão. E ele começou então a separar para o consumidor local, não mudou nada, porque aquilo ia cortando bife de alcatra lá, acabou. E aí ele começou a fazer a picanha. Isso foi no começo dos anos 60. E que hoje é... Não, mas é que hoje é churrasco, ele não tinha ideia. Os alemães fazem um cozido com a picanha, é um prato... Não sabia disso. É um baita prato. Na Áustria e na Alemanha, é um cozido que é uma delícia, por sinal, com raiz forte e tal. Então, eles cozinham a peça, fazem um caldo maravilhoso de carne, depois cortam aquela carne com raiz forte e mostarda, mas não era churrasco, era... E aí depois começou a virar churrasco, e aí hoje é essa loucura, né? Hoje é o corte do Brasil. Hoje, Amada, eu passei a chamar do novo churrasco. Como a qualidade do boi, da carne, melhorou muito nos últimos pouco tempo, 5 a 10 anos, mas melhorou muito. Outras carnes que antigamente só serviam para fazer cozido, picadinho e tal, as cordas dianteiro, passaram a ser carnes de churrasco. São carnes maravilhosas. Como o boi agora é muito mais macio, porque é abatido muito mais jovem, etc. e tal, tem mais gordura entremeada. Com isso, vários cortes que eram destinados a fazer cozidos e picadinhos e guisados viraram carne de churrasco. Então, tem um corte chamado cowboy, é uma parte do acém. Tem um corte chamado Denver, que é uma outra parte do acém. Aí tem o flat iron, que é uma parte da paleta.
tudo isso hoje é carne de churrasco. Então, o churrasco... Eu tenho visto isso, mas eu não sabia que corte era. Eu não sabia que pedaço que os era. nomes são nomes em inglês, mas por uma única razão. É porque, como não tinha nome aqui, você não vai chamar de acém. Acém é um negócio desse tamanho. Você tirou uma fatia dele, ele é separado por uma membrana lá, ele não é acém, é um pedaço do acém. Mas que nome que tem isso aqui? Então, o comércio começou a usar o nome que se usa fora do Brasil. Entendi. E agora a gente tem esse tem essa novo... variedade. Eu chamo de novo churrasco. Então, hoje, quando eu vou fazer um churrasco, eu não levo picanha mais. Não. Eu levo esses cortes que são muito diferentes. saborosos, são diferentes. Hoje também, as pessoas, assim como eu falei agora há pouco do air fryer, né? Ninguém mais quer fazer um churrasco, demora 4 horas para assar uma costela. Não. Antigamente, eu ponho a costela às 10 da manhã. Às 10 da manhã o cara está na piscina. Né? Tá. Então o churrasco demora horas e horas. Hoje não, hoje se pega uma boa costela, corta em fatias, chama de assado de tira, Sim. põe na churrasqueira, em 15 minutos está pronto. Ninguém quer ficar mais do que estourando 30 minutos para fazer um churrasco. E antigamente eu ponho longe da brasa, 4 horas, 6 horas. Não, meu pai, a costela era praticamente era um evento. Era um evento. Era um evento. É lindo e é muito gostoso, mas era um outro tempo. Momento. Hoje ninguém quer ficar 4 horas na churrasqueira. As pessoas... Sabe, quer ficar 4 horas no celular, né? Mas 4 horas na churrasqueira... Mas também eu acho que isso da tecnologia, do celular, da gente se comunicar mais, isso mudou o jeito de cozinhar. Completamente. E o Instagram? Não é? Porque, por exemplo, cozinhar é cultura. Então, assim, muitas coisas que eu não sabia como eram feitas, eu sempre tive a curiosidade, cada país que eu vou, eu conheço uma família lá e vou aprender a fazer alguma coisa. E com isso já evoluiu bastante o que eu achava. Eu nunca fiz isso, mas eu vou nas livrarias comprar um livro, pelo menos, de culinária local. Isso eu sempre me ajudou muito. Mas hoje a velocidade que a gente aprende, novas técnicas, novos sabores, é impressionante. Não, até nesse livro que é a história da família e tal, tem um pedaço lá de receitas. Porque achei que não podia ter um livro meu sem receita dentro, né? Então tem... Não tem como. Minhas 10 receitas Aliás, favoritas. você preparou uma receita para fazer aqui pra gente? Para falar. Aqui, ó, eu já abri nas receitas. Ah, tá. Ó. Isso aqui é muito bom. Esse é um dos pratos que eu realmente adoro, que é o bolito misto que você achou, que é o cozido italiano. Risotto del macellaio. Isso aqui é muito bom. Essa receita... Do açougueiro em italiano. Ai, olha isso, gente. Tem um monte de receita aqui. Acho que tem uma dúzia de receitas, 10 ou 12. Mas escolhi algumas receitas que a vida inteira eu curti cozinhar, servir, né? O goulash de vitello, que é um prato tipicamente húngaro. Aqui, Esse aqui com nhoque feito na mão, né? Olha! Esse nhoque não é um nhoque brasileiro, não é um nhoque de batata, é um nhoque de farinha, ovo, água e sal. Ele fica mais consistente. É um macarrão, só que você faz a massinha, bate, hoje em dia na batedeira de bolo, que é muito mais fácil, põe a farinha, põe meio quilo de farinha, 2 ovos, água até ele ficar um creme mais espesso, põe o sal e aí cozinha para separar em nhoquinhos. Tem um utensílio que tem à venda na internet aqui. Eu comprava na Hungria, que é como se fosse uma chapa furada com um recipiente que anda por cima da chapa. Aí você bota o creme aqui dentro e embaixo tem uma chapa furada, né? Então você anda para lá e para cá e o creme vai descendo e você vai cortando ele com a própria parte de cima. Aí ele cai na água. Quando ele chegou na superfície, está cozido. Então, mas é muito gostoso. Interessante. Você já corta na panela? Não, é um utensílio. Produção, anota aí. Eu fui procurar na internet, porque eu tinha um lá em casa, que eu comprei na Hungria, estava meio enferrujado. Meio enferrujado, mas funcionava. Eu lavava antes e tudo bem. Ninguém morreu por causa de tétano, por causa disso, né? E não é que um dia eu fui procurar, minha mulher jogou fora. Falou, não, estava enferrujado, joguei fora. Mas, Soninha, não tem outro. A gente podia ir para a Hungria, comprar um e depois você joga fora.
Aí eu entrei na internet, né? Onde é que eu vou achar esse negócio? A hora que eu falei cortador de nhoque e tal, não apareceu. A hora que eu botei o nome em alemão, que é Spätzle, é o nhoquinho, apareceu na internet, comprei, chegou 2 dias depois. Jura? Então tem na internet, aí tem no... Fácil. Então tem que botar o nome em alemão, que é Spätzle, S-P-A-T-L-E. Spätzle, cortador de Spätzle. Aí você acha e compra, acabou. Vem da China, tudo certo. E me fala uma coisa, que você vai dar uma receita pra gente, né? Vai dar uma receita. Mas antes da receita, você contou aqui histórias que hoje é muito difícil você ouvir de pessoas que cruzam o mundo com criança e sai a pé e vai. A sua família já passou nazismo, comunismo, mudou de país, aprendeu outra língua. Como é que você vê esse momento que a gente vive aqui agora? Olha, quando eu falei que meu pai vendeu o rádio para não ser denunciado, e eu falei também que talvez a gente está muito perto desse momento no Brasil. Infelizmente, a gente vive um momento meio sombrio aqui, né? Uhum. Esse momento de uma inversão de valores, onde uma pessoa pode ser denunciada não vou dizer sem prova, mas com provas frágeis, e com essa denúncia de prova frágil, você pode ser preso e ficar 1 ano lá, você entende? Então, eu acho que é um momento desagradável, para falar o mínimo, porque a gente tem gente que sempre se vangloriou pela segurança jurídica, hoje já não tem mais essa impressão. E tem a questão também do antissemitismo, né? Que voltou, é uma coisa infelizmente, assustadora. O antissemitismo que era meio velado e tal. O 7 de outubro, Madá, ele serviu para uma coisa, para os judeus do mundo não baixarem mais a guarda. Porque o que aconteceu dia 7 de outubro de 23 foi uma baixada na guarda violenta. Porque, gente, tinha tecnologia de supervisão de tudo que você quiser, que você viu ao longo da guerra, né? E não perceberam que o cara cortou a cerca de arame farpado e passou com 500 motocicletas e tanques e caminhões, não sei, sabe? Então, infelizmente, foi uma grande baixada na guarda, que acabou trazendo uma situação que facilitou muito a volta do antissemitismo. Eu acho que eu não sou favorável ao governo de Israel, mas também eu digo com muita humildade que eu não sei nada. Essa é a única coisa que eu tenho certeza, é que a gente não sabe de nada. E as pessoas que são contra ou a favor, veementemente, também não sabem nada. Sim, também não sabe muita nada. emoção. Então, a gente recebe a informação que quer que seja divulgada. Não tem mais um meio de comunicação. Eu acho que, posso falar, eu acho que o antagonista é um dos que continua com a bandeira na mão, mas tem muito pouco meio de comunicação confiável. Você pega o New York Times. O New York Times bota na capa do jornal aquele menino raquítico e fala que ele estava passando fome. Quando eles foram apurar, não estava passando fome, ele tem uma doença congênita, que ele não absorve os nutrientes e ficou aquela criança coitada raquítica. Na capa do jornal saiu, passou fome em Gaza. Quando descobriram que isso não era verdade, aí na 4ª página saiu uma nota de rodapé, erramos. Então, nem New York Times, né, que era assim A BBC não saiu, aquela mulher, que a mulher morreu de fome, não sei o quê, ela tinha leucemia, estava sendo tratada, inclusive, coitada. Não, você entende? Então, na medida que você não pode mais confiar na imprensa, que no Pravda a gente nunca pôde confiar, mas nem na grande imprensa ocidental, sei lá, talvez tenha aí no Le Monde, não sei, mas na grande imprensa, você começa a ter as informações que alguém quer que você tenha. Então, você opinar com as informações que você não tem é um negócio meio complicado, tanto de um lado quanto do outro.
E, Vécio, com a questão da... A gente volta aqui na questão da comida, que a questão da comida é uma questão que une povos, que une gerações. Na sua família, passando por tudo isso, a questão da comida foi uma questão de união? Você conseguiu passar isso para gerações seguintes? Não, sem dúvida nenhuma. E vou te dizer uma coisa, o que eu vou te falar parece uma bobagem, mas não é. Eu fui o primeiro da família a descobrir a gastronomia. A descobrir que nós não vendemos comida, nós vendemos uma matéria-prima que vai virar comida. Para virar comida, eu preciso ensinar você a fazer se você não souber. E a maioria das pessoas tem uma cultura de cozinha muito restrita. Quando você vende um vidro de geleia, você está vendendo um alimento pronto. Você degustou, gostou, compra um vidro. Quando você compra uma carne, você está comprando uma matéria-prima que você precisa fazer. Então eu sempre me dediquei a divulgar preparo de comida. Eu trabalhei 25 anos em rádio todo santo dia. Sim. Dando lá minhas pitadas de gastronomia, que era o nome, 25 anos. Quando eu fui levar essa ideia para a Rádio Eldorado em 95, para quem eu contei, eu falei, você está louco, como é que você vai falar de comida no rádio? Não tem nenhuma imagem. Eu falei, mas eu sei lá, vou tentar, vai. Aí eu cheguei na Rádio Eldorado e o João Lara Mesquita falou, tá bom, vamos tentar, você faz um boletim por dia. Aí eu gravava na Rádio Eldorado. Quando eu fui da Eldorado para a Band News FM, quando fundaram a Band News em 2005, eu acho, que agora foi 20 anos, né? O pessoal falou, não, legal e tal, mas eu quero que você faça ao vivo. E 2 vezes por dia, tá? 12h45 e às 5h15. Falei, bom, fazer ao vivo? Falei, bom, eu nunca, ao longo desses 25 anos, eu falei da Wessel. É verdade. Nunca falou, verdade. Agora, óbvio, os caras me chamaram, agora vai entrar o Wessel, já está falado, mas não foi eu que falei. Foi o Eduardo Oineg, foi o Boechat na época. E não sei mas sempre se falou o seu nome, você nunca fez uma propaganda, lá a gente tem um corte assim. Não, nunca houve isso, jamais. Nunca houve. Mas com isso eu tive a oportunidade desses anos todos, você vê, entrou alguém aqui no estúdio e falou, eu conheço tua voz. Sim. Porque a voz é um RG. Eu já andei em táxi no Rio de Janeiro, falei, escuta, me leva no hotel tal, não sei o que tal. O senhor não fala na Band News FM e tal? Então, qual que era a ideia do rádio durante 25 anos, né? É passar uma segurança para o ouvinte de que ele pode fazer coisas. Toda a receita que eu dei sempre, não conto para ninguém, eram receitas muito simples, mas com a cara mais sofisticada e buscando um pouco o tema do dia, da semana, do inverno, verão, chove, já, entendeu? Então, com isso, durante 25 anos, tive a oportunidade de falar de cozinha. E hoje em dia tem programa. No rádio não tem tanto. Não. Depois que eu parei, no negócio não tiveram algumas, vamos chamar, tentativas ao longo desse tempo, mas nada prosperou 25 anos. Nem 10 e nem 5. Mas é que você tem o know-how do mercado culinário, do que tem para o ouvinte médio comprar, que está no preço que dá para ele fazer uma receita, e da habilidade dele. Então, ele efetivamente consegue. Eu sempre tive na cabeça um teto de preço de matéria-prima que eu nunca ultrapassava. Então, eu nunca falava de de um foie gras, por exemplo, que é o fígado de ganso. Jamais. Custa R$700 o quilo, né? O que eu falava? Das carnes que a pessoa encontra no açougue, no supermercado. Eu gosto muito de produtos baratos. Eu gosto de dobradinha, eu gosto de rabada. São coisas baratas. Gosto de língua. Então, não é que eu só fazia mais... Rarissimamente falei de filé mignon. Para que eu preciso falar da carne mais cara? Para quê? Não tem outras... E não falava só de carne, falava de peixe, não sei o quê. Mas nunca falei de lagosta. Eu tive na cabeça um número que eu nem sei qual que é, mas eu não queria chegar nesse número de preço de matéria-prima. Eu não queria se chamar de elitista. Aliás, nunca fui. E Wessel, para a gente terminar, dá uma receitinha para nós, que quem estiver vendo aqui, eu acho que cozinhar bem e comer bem muda a vida.
O ato de cozinhar, sentir os cheiros, estar ali a família, e você comer o que você gosta, para mim é uma coisa que eu sinto como um privilégio. Olha, o que você pode dar de receita? Eu vou dar de receita o goulash, porque o goulash é o prato da Hungria. Sim. Todo mundo gosta. É o prato que colocou a Hungria no mapa mundi da gastronomia. O goulash mais tradicional na Hungria é o de vitelo. O vitelo hoje está muito difícil de achar aqui no Brasil. Mas se faz goulash de porco, goulash de sobrecoxa de frango, se faz goulash de cordeiro. O segredo do goulash, carne e cebola quase igual. Então, 1 quilo de carne e 1 quilo de cebola. Essa cebola, ao longo do preparo, ele vai desmanchando e vai virar um molho delicioso. Então, o que você faz? Você pega a cebola, doura a cebola. Na Hungria se cozinha com óleo. Bom, lá atrás cozinhava com banha, que era uma delícia. Hoje tem banha no mercado. Tem banha, tem. Banha fica uma delícia, dá uma colherada de banha lá, frita a cebola igual a carne, 1 quilo de um, 1 quilo do outro, cebola picada. Aí cortou. Aí tem que ser uma panela grande, isso é um segredo. Panela grande para a carne não ficar muito empilhada, ficar mais espalhada, para poder dar uma tostadinha em cada quadradinho de carne. São cubos de carne. Pode ser sobrecoxa de frango, sem pele, fica muito bom. Carne de porco, copa lombo, tá muito bom cortado. Cordeiro, paleta de cordeiro, tem várias carnes, mas a técnica é sempre a mesma. Sempre em cubo. A técnica é sempre a mesma. Muita cebola. Fritou a cebola, fritou a carne junto com a cebola, quando está quase dourada, junta a carne, e aí você vai juntar tomate. Tomate é metade, tomate sem pele, sem semente, é metade da cebola. Então, o tomate que vai dar a água do cozimento. Então, ele vai cozinhar, já bota uma colher generosa de sobremesa de páprica, já ir pegando o gosto e a cor, e sal, e quando estiver pronto para servir, você bota mais uma quantidade de páprica, porque ele vai volatilizando o aroma, né? Então, no final, na hora de servir, na Hungria se usa basicamente páprica picante, é muito forte, e eu sempre uso meio a meio. Uma colher de páprica picante, uma colher de páprica doce, mistura tudo e faz. É um prato que não tem erro. É um prato muito bom para inverno, é um prato que você pode fazer na véspera e servir no dia seguinte, que ele fica perfeito. Então, ele é muito prático, muito gostoso. Se você vai fazer um evento para um monte de gente que não tem como sentar na tua mesa de jantar, corta um pedaço menor, você come só com garfo. Dá para servir de cumbuquinha, que agora, inclusive, está muito na moda por aí. Então, é uma receita muito fácil. Amei escolher. Ai, obrigada, meu amigo querido, por ter vindo. Foi muito bom, muito obrigado. Muito bom. Ó, recomendo muito Uma História Sem Cortes. É um livro que é todo cheio de fotografias, uma história lindíssima da família dele, ainda tem as receitas. Istvan Vessel, muito obrigada por ter vindo aqui no Lado A. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até a próxima. E acabou a nossa conversa aqui. Eu tenho certeza de que você está levando alguma coisa de inspiradora para sua vida depois de assistir o Lado A. Todo domingo às 5 da tarde a gente tem um encontro marcado. Você não pode perder de jeito nenhum. Já deixa para mim o seu like, se inscreve no canal. E vamos lembrar aqui dos nossos patrocinadores? Você sabia que a Madeleine já foi professora de inglês? Pois ela já foi professora de inglês, cara. Muito louco isso, né? Então, ela sabe a importância que essa língua tem para você, como ela pode abrir portas, como você pode viajar com mais tranquilidade, você pode ter acesso a informações muito mais legais, você pode evoluir na sua carreira acadêmica, profissional. Ela sabe de tudo isso, então é por isso que a gente tem aqui o orgulho de ter essa parceria com a Madeleine, um preço especial para você que está aqui assistindo esse vídeo. Clica no link que você está vendo aí e aproveita essa promoção agora. Aproveita e vem para o melhor curso de inglês online do Brasil. Bora! Acabou, mas eu tenho certeza que você vai levar coisas dessa conversa para fazer a sua semana melhor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, vocês que comentam no chat, que são muito importantes. Deixa a sua curtida, verifica se já está inscrito no canal do Antagonista. Se ainda não estiver, se inscreva e toque o sininho. Eu tô com você no Narrativas Antagonista de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. E agora a gente tem um encontro aos domingos, Lado A, às 5 da tarde. Vou ficando por aqui, volto com o Lado A no domingo que vem e com Narrativas amanhã. Beijo pra vocês.